E finalmente eu vou mostrar para vocês a construção do nosso mini trailer. E todo o projeto vai começar do chassi, que vai vir para a estrutura e vai vir também para os travamentos, que é muito importante, até chegar ao último passo da estrutura, que é o ACM. Se você tá em dúvida em construir o seu trailer porque tá com medo da documentação, eu vou deixar claro que você precisa de um chassi com nota. A partir da nota desse chassi é que vamos começar a documentar o nosso trailer. Mas isso é um assunto que eu vou explicar com mais detalhes no final do vídeo, porque agora eu vou mostrar pra você toda a estrutura que foi feita no Metalon 2020. E a intenção desse vídeo mais longo é mostrar o processo completo, porque aqui no nosso canal do YouTube eu posso deixar tudo pra vocês e assistir com calma, e também posso dar as dicas pra você construir o seu próprio mini trailer. Muita gente fala que o Metalon 2020 é muito frágil, e eu discordo completamente, porque a força não está somente no Metalon, ela está onde você vai travar a estrutura. O mini trailer não pode ser quadrado como se fosse um food truck, porque diferente de um food truck que é para comida e vai ficar a maioria do tempo parado, a intenção de ter um mini trailer é fazer viagens longas, e nessas viagens você vai enfrentar estradas que vão ter muito vento, e por isso a parte da frente do mini trailer ela precisa ter uma curvatura, que além de ajudar na estabilidade, vai ajudar com que o nosso mini trailer faça o corte do vento, gerando a aerodinâmica que vai trazer economia no combustível e vai fazer com que a gente fique muito mais tranquilo quando for enfrentar grandes viagens. Em nosso mini trailer vamos caprichar na solda elétrica. Essa não é a solda que eu gostaria de estar usando. A solda mais indicada para esse tipo de serviço é a solda MIG. Mas assim como vocês, eu também estou começando e esse é o meu primeiro mini trailer. E estamos adquirindo todas as ferramentas, inclusive a máquina de solda durante a construção. Então vamos com a solda elétrica mesmo, desde que seja muito bem feita. A primeira parte de fazer o nosso mini trailer é a parte de baixo. E nessa parte de baixo é indispensável que você capriche muito nas medidas e que também use um esquadro para deixar tudo nivelado e totalmente reto. Toda a estrutura começa de baixo para cima, por isso a gente precisa colocar tudo exatamente dentro das medidas. Se errarmos 1 centímetro aqui embaixo, talvez no final da construção a gente seja 10 centímetros fora do esquadro, porque o erro só vai aumentando, então tome muito cuidado nessa parte. Bom, aqui estamos soldando a nossa primeira peça, e agora veja como ficou a nossa estrutura. Essa estrutura é apenas um desenho, agora vamos começar a travar e colocar o restante dos ferros. Tudo aqui está dentro da medida e do esquadro necessário. Veja que a parte da frente é um pouco mais alta e depois ela vem abaixando. E essa foi a ideia da aerodinâmica que eu adotei para colocar no meu trailer. E veja, viajar sempre foi o meu sonho, mas um trailer custa muito caro. Uma van também custa muito caro. Então pensei, por que não construir o meu mini trailer dentro das medidas necessárias, dentro das leis de peso, porque para você fabricar o seu trailer você tem que obedecer todas as normas de trânsito da sua região e até mesmo do Brasil, né? Porque se você pretende viajar e vai atravessar outros estados, tem que estar tudo dentro do conforme. Então veja, o chassi que eu comprei aqui, ele suporta 800 kg, porém o meu carro é um carro popular 1.6, então eu não posso permitir que esse trailer passe dos 400 kg, e por isso eu fiz a escolha do Metalon 2020. A ideia do mini trailer é que ele seja leve e bem compacto, e no final do vídeo você vai ver como o resultado do espaço interno vai ficar legal. O vídeo só tá começando, então já se inscreve aí e deixa o like nesse vídeo. Nesse momento eu tô fazendo todos os travamentos. Travar esses cantos é muito importante. Quando você frear ou acelerar, o vento vai fazer com que a estrutura se mova para frente e para trás, e para os lados também. Então observe que até mesmo nos lados eu também tô travando. E sempre antes de travar a gente tá usando o esquadro para ver se o trailer ainda tá tudo retinho. Ah, e se sair um pouco do esquadro é porque a solda faz isso mesmo. Use aquela boa e velha força bruta, depois adicione as travas e faça toda a soldagem muito bem feita, porque depois de você fazer uma solda de qualidade e colocar uma trava, não tem como mais esse trailer sair do esquadro. Outra coisa que é muito importante é que o ACM também vai ajudar a manter esse esquadro, porque quando você prender o ACM interno e externo, não tem o que tire esse trailer do esquadro, meu amigo. Por isso, nesse momento, é importante deixar tudo retinho e muito bem soldado, porque depois o que vai cobrir e manter é o ACM. E veja como tá ficando a estrutura do nosso trailer. E a solda elétrica bem feita também funciona muito bem. Veja como tudo tá ficando dentro do esquadro, dos lados e na frente. Esse será o nosso reservatório de água. E apresentando para vocês novamente, essa é a nossa estrutura que está sendo completada e preenchida com os Metalons 2020. Vamos ter um reservatório de água de 50 litros ali para lavar louça, tomar banho. E ele ficará naquela região ali em cima do chassi. E esse tamanho aqui de reservatório ficou perfeito. Eu resolvi encher ele de água porque tinha acabado de comprar, então fui testar para ver se ele não estava vazando. E como é um reservatório de 50 quilos, eu resolvi usar um Metalon mais grosso. O Metalon do reservatório de água é o 520
que é 2 centímetros por 5 centímetros. E depois de preparar ele, eu já coloquei ali no lugar onde vai ficar o nosso reservatório de água. E novamente mostrando para vocês que a solda está sendo muito bem feita e no lugar bem medido. Um detalhe importante, cuidado onde você vai colocar as coisas mais pesadas do seu trailer. Todo o peso sempre deve ficar mais centralizado em cima do chassi. E esse aqui é um exemplo do porquê a gente deve centralizar sempre o peso. O peso deve ficar um pouco mais na frente, não pode ficar totalmente no fundo. Se o seu trailer for mais pesado no fundo, corre risco do seu carro sair da pista. E por isso, nesse projeto, como lá na frente vai ter um frigobar, vai ter as baterias da energia solar, vai ter todos os equipamentos, eu resolvi colocar esse reservatório de água um pouquinho mais atrás. Porque mesmo que eu use a água e volte vazio para casa, o peso sempre vai estar mais concentrado um pouco na frente. E assim tá ficando toda a nossa estrutura, já com a estrutura aqui da água que vai ficar embaixo da cama, e mostrando para vocês como esse projeto tá ficando legal. E o que dá mais orgulho é que eu mesmo projetei ele. Escolhi a madeira compensado também para colocar nesse trailer, porque além do custo-benefício que eu encontrei nessa madeira, vai ser uma madeira reutilizada, por isso que ela tá com esses ferros que eu vou ter que tirar aqui, ó. E o nosso trailer também vai contar com uma cozinha que vai sair para fora na lateral. Outro detalhe que eu quis deixar bem importante foi que eu resolvi fazer um design lá na cama, lá na frente. Eu deixei a cama com 15 centímetros menor na entrada da porta, para facilitar quando você entrar no trailer ali e acessar as coisas. E isso não vai afetar, porque sempre vai ter ali duas pessoas, talvez uma maior, outra menor. Que for menor, dorme do lado da porta e pronto. E olha como esse design ficou muito bonito. Terminamos a estrutura metálica, lixamos tudo, soldamos novamente todos os pontos, deixando tudo muito bem corrigido. Depois que a estrutura foi finalmente terminada, passamos uma lixa, pintamos ela, porque é uma estrutura que precisa ser pintada e muito bem pintada, viu? Para proteger todo o ferro quando a gente for visitar as regiões de mar. E por que escolhemos madeira? Além de achar esses compensados muito leve, são baratos e muito resistentes. Eu paguei, por exemplo, nesse pequeno aí R$15 e no maior também eu paguei R$20. E essa parte que a Rebeca tá pintando é a parte que vai ficar embaixo do trailer. Vamos passar 2 camadas de tinta metálica e depois uma demão grossa de verniz, e me foi recomendado que eu passasse também uma tinta chamada bate-pedra. Então, com todas essas camadas de proteção na parte de baixo, essa madeira aí vai durar muitos e muitos anos. Fizemos a parte de baixo e olha, não tá sendo fácil. Estamos colocando toda a madeira de baixo e mostrando para vocês toda a nossa estrutura pintada. Toda a parte de baixo de madeira já foi colocada, você tá vendo aqui. Já fizemos a parte do baúzinho da frente também. Aqui é o reservatório do nosso climatizador, talvez eu coloque ele pro lado de dentro. Mostrando mais ao meio aqui, ó, vocês podem ver que eu deixei ali a parte apenas da gaveta onde vai vir a cozinha. Então eu decidi escolher a melhor peça já pra gente fazer a pia. Teremos ali uma bacia inox e graças a essa tico-tico que uma seguidora muito especial nos deu de presente, conseguimos fazer ali toda a demarcação e também o corte da bacia, que vai fazer com que ela fique ali extremamente bem encaixada. Cortamos tudo ali, passamos a tico-tico bem nos cantos. E como você pode ver, a madeira é de muita qualidade. E olha só esse resultado. Ficou simplesmente espetacular. E eu ainda não me decidi se eu coloco uma camada fina de inox em cima dessa bancada ou se deixo na madeira mesmo, apenas invernizado. Mas a nossa pia tá ficando maravilhosa. Olha isso daí. Tá quase chegando a hora do nosso trailer receber todo o ACM. Mas antes disso, ainda tem bastante ajuste para fazer, como todas as madeiras dos cantinhos. E para você que tá pensando em fazer o seu trailer, é nessa hora que você vai pensar se você tem mesmo o dom de carpintaria. Se você não tiver o mínimo de noção de carpintaria, eu sugiro que você vá aprender alguma coisa, mas eu posso te garantir, meu amigo, é muito satisfatório quando você colocar todas as madeiras. Eu apenas iria invernizar tudo, mas eu decidi lixar e passar toda a tinta metálica por dentro. E a tinta metálica que eu estou usando aqui é a base de água. Isso garante que ela não vai deixar cheiro em nenhuma das coisas que eu possa guardar nesses lixos. Por isso eu posso ficar mais tranquilo quanto a isso. E esse é o nosso mini trailer com a carpintaria finalizada. Já coloquei as 2 principais peças que vão receber o colchão aqui em cima. Vamos ter que abrir as portas onde for para abrir também. E teremos que cobrir esses espaços que ficou. Como eu havia dito para vocês, aqui na frente vai todo o equipamento de energia solar, as baterias, e onde vai a cama terão várias portinhas, viu? E você tá vendo o quanto o nosso trailer ficou muito seguro. Ele tá todo travado aqui em todos os lugares. Porém, eu decidi fazer uma modificação bem aqui na frente. Eu decidi que o nosso frigobar vai ser embutido nessa partezinha da frente. Então eu decidi elevar a estrutura aqui da frente. Para a estrutura e para o peso não fará tanta diferença, mas pra gente que vai economizar muito espaço lá dentro, isso fará toda a diferença.
porque o frigobar ia comer dentro do trailer pelo menos ali 50 centímetros. E embutindo ele aqui, a gente já conseguiu resolver essa questão. E por isso a gente resolveu fazer esse design que é um pouco mais alto na frente, que ainda vai ficar muito bonito. E ganhando espaço na frente do trailer, a gente vai deixar tudo ainda melhor. E eu convido a todos vocês que estão assistindo o meu canal, por favor, façam esse vídeo chegar a mais pessoas. Envie ele aos seus amigos para que eles possam assistir e ver o quanto estamos evoluindo aqui sozinho. Abrimos as portas aqui onde vai ficar as coisas aqui no meio da nossa cama. Ainda temos muito projeto para mostrar como vai ser o colchão, como vai ser tudo por dentro. Não será possível mostrar tudo em um só vídeo, por isso eu peço que você se inscreva, deixe o like e vai acompanhando também os vídeos curtos, porque esse trailer será o mais leve, o mais bem projetado e será o mais resistente de todo o Brasil. E o melhor, eu fiz sozinho dentro do meu quintal com a minha maquininha de solda elétrica e o chassi que eu comprei pronto. Então, se você se sente incapaz de fazer alguma coisa, não fique pensando assim, você precisa começar. Quando você faz um projeto para si mesmo, você tem o privilégio de errar, então não tenha medo de começar um projeto, mesmo que você se sinta incapaz para isso. Porque não há forma melhor de você poder aprender e ganhar experiência do que você mesmo começando a fazer as suas coisas. E por isso o nome do nosso canal é Zerando o Solo, porque eu preciso zerar todas as áreas da minha vida que eu não me sinto suficiente. Então convido você que quer zerar todas as áreas da sua vida também, se inscreve e acompanha nossos vídeos, tudo bem? Deixa o like e até o próximo.